Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal Ratatá, seu canal de história da filosofia no Oriente, no Ocidente e na África. O rei Amoses I, que foi o pai do novo império e fundador da 18ª dinastia do Reino do Egito Antigo, foi um homem de energia e capacidade excepcionais. Amenófis I, ou Amenhotep I, seu filho, mostrou-se um sucessor à altura do pai, cuja política interna e externa prosseguiu com vigor, embora provavelmente estivesse mais preocupado com a organização do reino do que com as conquistas. Consolidou e estendeu os domínios do Egito, na Núbia, até a terceira catarata do rio Nilo. Durante os 9 anos de seu reinado, não ocorreram agitações nem na Síria nem na Palestina. Amenófis I, ou Amenhotep I, cujo reinado chegou ao apogeu quando ele e sua mãe, Ahimés Nefertari, tornaram-se divindades tutelares da necrópole tebana. Ele foi sucedido por Tutmés I e Tutmés II, e depois pela rainha Hatshepsut, que se casou sucessivamente com seus 2 meio-irmãos, Tutmés II e Tutmés III. Todavia, no 5º ano de seu reinado, Hatshepsut já alcançara poder suficiente para declarar-se soberana suprema do país. A fim de legitimar suas pretensões, declarou publicamente ser filha do deus nacional Amon-Ra, que se apresentara à sua mãe como Tutmés I. No reinado dessa rainha faraó, que durou cerca de 22 anos, corresponde a uma era de prosperidade econômica e relativo clima de paz no Kemet. As 2 décadas do pacífico reinado de Hatshepsut foram muitíssimo prósperas. Para o Egito Antigo, a rainha dedicou-se principalmente aos negócios internos e à edificação de grandes obras. As realizações de que mais se orgulhava foram a expedição a Punt e a construção de 2 grandes obeliscos no templo de Karnak. Ambos destinavam-se a celebrar a devoção a seu pai Amon-Ra. Finalmente, após a morte da rainha faraó Hatshepsut, Tutmés III assumiu o poder. E é esse personagem do pensamento africano antigo que vamos abordar nesse vídeo. Na força de seus 30 anos, ele nos relata que durante a juventude participou como sacerdote de uma cerimônia em Karnak, onde seu pai era oficiante. Durante a cerimônia, foi distinguido pela estátua de Amon, que através de um oráculo o escolheu para rei. Seu primeiro ato como soberano foi destruir as estátuas da grande rainha faraó Hatshepsut e tentou apagar-lhe o nome e a imagem onde quer que aparecessem. Acalmada sua sede de vingança contra sua antecessora, organizou rapidamente um exército e marchou contra uma coalizão das cidades-estados da região palestino-sírio-líbia, que havia reunido suas forças na cidade de Megido e se preparavam para sublevar-se contra a dominação egípcia. Aliás, vou abrir um parêntese aqui. A palavra Megido é uma das palavras mais conhecidas
da Bíblia judaico-cristã, você com certeza já ouviu falar. Com certeza, você já ouviu falar em Armagedon. Isso, Armagedon, que está ligado ao fim, que já foi tema de música, de vídeo, de pregações religiosas. Mas qual o sentido de Armagedon na Bíblia? Na Bíblia judaico-cristã, Armagedon é identificado como a batalha final de Deus contra a sociedade humana iníqua, em que numerosos exércitos de todas as nações da terra encontrar-se-ão numa condição ou situação em oposição a Deus e seu reino, por Jesus Cristo no simbólico Monte Megido. Em Jeremias, na parte bíblica chamada como Primeiro Testamento, no capítulo 46, versículo 10, essa guerra será perto do rio Eufrates. Já no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo de 14 a 16, na chamada parte do Segundo Testamento, conta-se que antes da batalha final, os exércitos se reunirão na planície abaixo de Ar-Megido. Em hebraico, colina significa Ar, não é? Ar. E Megido é o nome do monte. Então, Ar-Megido originou-se Armagedon. E a referência histórica que embasa os textos lá na Palestina, ou na Bíblia judaico-cristã, trata-se exatamente desse período do faraó Tutmés III, que começamos a falar aqui nesse vídeo. Bom, fechando agora o parêntese em que nós explicamos que a história do Egito Antigo, a gente já falou isso em várias vezes aqui, abordando a filosofia egípcia antiga. O Egito influencia a ciência, o Egito influencia a arte, e o Egito influencia também a teologia judaico-cristã. Então, fechando parênteses, vamos continuar apresentando o pensamento desse grande filósofo, esse grande faraó, Tutmés III. Tutmés surpreendeu os inimigos e forçou-os a refugiarem-se no interior dos muros da cidade. Com a rendição de Megido, toda a região até o Líbano meridional caiu sob o controle do Egito. Tutmés III empreendeu ao todo 17 campanhas no estrangeiro. E durante muitos anos, os exércitos egípcios impuseram respeito na Síria e no norte da Mesopotâmia. O Egito tornara-se uma potência mundial e as fronteiras do império se estendiam por vastas áreas. O reinado que nos legou os registros mais completos foi o de Tutmés III, graças aos anais gravados nas paredes do templo de Karnak. Outros pormenores foram registrados por seus generais. Esses eventos transformaram-se em contos populares, como o de Jopa, que, surpreendido pelo general de Gerut, escondeu seus homens em sacos e introduziu-os clandestinamente na cidade sitiada. História que lembra muito a de Ali Babá e os 40 ladrões. Tutmés III foi sucedido por 2 faraós também muito capazes e enérgicos, Amenófis II e Tutmés IV, este último intimamente ligado ao reino de Mitanni.
por ter desposado a filha da casa real. Essa princesa, com o nome egípcio de Mut-en-Wa, que figura nos monumentos como a esposa principal do faraó e mãe de Amenófis III. Tutmés III tem grandes conquistas militares, mas nesse vídeo de hoje, a sua principal influência na história que abordaremos será a cultural. Tutmés cria a Escola Egípcia de Mistérios, o que a gente pode chamar também de as primeiras escolas, as primeiras universidades da história da humanidade. Você já se inscreveu no canal Ratatá? Se inscreva agora mesmo! E se gostar do conteúdo do nosso canal, compartilhe ele entre seus familiares, amigos e vá de meco! Antes das universidades europeias e das madraças árabes, antes mesmo do Liceu de Aristóteles e da Academia de Platão, o Antigo Egito criou a primeira escola filosófica da história. Tutmés III, que reinou entre 1490 a 1468 antes da Era Cristã, foi faraó da 18ª dinastia. Não deixou grandes escritos, mas seu legado institui a primeira dessas fraternidades de ensino e aprendizagem do saber. Na época de Tutmés III, os sábios, sacerdotes e escribas, dotados de conhecimentos sobre a natureza, a religião e de campos de estudos como a matemática e a astronomia, se reuniam informalmente nos templos e nas residências dos faraós. Tutmés III unificou essas organizações informais e instituiu a primeira academia formal da humanidade. Os membros dessas escolas eram preparados para o serviço do reino e, para isso, eram instruídos e iniciados nos mistérios da religião, do ser humano e das forças naturais. Como nem todos esses conhecimentos concordavam com as crenças populares ou a religião oficial, as escolas de mistérios funcionavam de maneira oculta e com membros seletos. Inicialmente, apenas membros da corte participavam, mas com o tempo foi havendo uma maior abertura. Essas instituições foram tão importantes que sobreviveram à conquista do Império Egípcio por parte de Alexandre Magno em 322 antes da Era Cristã. As escolas de mistérios foram a maneira principal pela qual a sabedoria quemética sobreviveu pelos séculos. Elas serviram de modelo e se desdobraram em várias outras fraternidades místicas ou filosóficas posteriores, como a dos mistérios dos Eleusinos, os Essênios, lá em Israel, o Orfismo, o Mitraísmo e a escola pitagórica. Muitos dos famosos filósofos gregos foram iniciados nas escolas de mistérios egípcias. Sabemos de fato que muitos nomes célebres da filosofia grega frequentaram as escolas de mistérios, tais como Tales de Mileto, que é tido como o pai da filosofia grega, Pitágoras, o pai da ciência matemática grega, Demócrito e até Platão, entre outros. Esses pensadores gregos passaram anos estudando nas escolas egípcias em busca de sabedoria e foram iniciados dentro delas. Surpreendente, não? Gostou?
Então se inscreva no canal Ratatá. Você está aqui pela primeira vez? Gostou do nosso canal? Então compartilhe entre seus familiares, amigos e até o próximo vídeo.